A conexão com o processo aqui, entretanto, ela é muito, muito importante. Porque na teoria de BPM de gestão de processos, os processos eles são os habilitadores que permitem que esse modelo de negócio funcione. Então, vamos pegar o caso do Uber, né, que a gente fala tanto. O Uber ele é conhecido como principalmente por ser inovação em modelo de negócio. Isso é o que a gente vê. Tá? Mas a inovação em modelo de negócio ela não se sustenta se você não tiver processos que sejam o alicerce deste modelo de negócio. Porque o trabalho acontece no dia a dia através de processos de negócio. Então, atrás do Uber existem processos altamente eficientes e inovadores, dezenas de processos, que permitem que esse modelo de negócio aconteça. Só que a gente só vê lá o modelo de negócio. A gente, como de fora, né, a gente só vê o modelo de negócio. Quem está dentro da organização, pelo contrário, vê os processos e não o modelo de negócio propriamente dito. Tá? Isso é muito interessante se a gente comparar as grandes organizações, um estudo que foi feito, comparando a visão de inovação de grandes organizações com startups. Tá? Então, aqui a gente tem, na parte de cima aqui, o que seria um planejamento estratégico tradicional. Tá? Vamos pensar numa grande organização, uma grande empresa, que tenha um planejamento estratégico tradicional. O que essa organização tem? Ela faz a sua visão, missão, objetivos, todo mundo aqui nessa sala já fez isso em algum momento. Né? Você faz uma análise externa, você olha para o mercado, olha as oportunidades, as ameaças, você faz uma análise interna, você vê os seus pontos fortes, as suas fraquezas, né? Você formula a sua estratégia, você avalia a sua estratégia, você implementa a sua estratégia. O que acontece? Esse estudo aqui, que foi feito por uma cooperação entre a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul com a Universidade da Itália, observou que as grandes organizações, elas dão muito valor para análise interna. Elas olham para dentro. Ao olhar para dentro, elas olham o seguinte: quais são os recursos que eu tenho hoje, dinheiro e pessoas, quais são as capacidades que eu tenho, quais são os conhecimentos que eu tenho e quais são os processos que eu tenho. Como eu funciono hoje? Quais são os processos que eu tenho hoje? De certo modo, essas organizações elas fazem um link da análise interna com os clusters do modelo de negócio de atividades-chave e recursos-chave. Então, a grande organização, quando ela quer inovar, ela olha para dentro, ela vê o dinheiro que ela tem, as pessoas que ela tem, os recursos que ela tem, os processos que ela tem, e ela responde o seguinte: o que podemos fazer? O que a gente pode fazer olhando esses processos e esses recursos que tem? Só que o que o pessoal não nota é que isso é extremamente limitante. E esse é um dos motivos pelos quais a gente vê esse medo tremendo que hoje tem as grandes organizações em relação ao novo Uber, ao novo Airbnb que está surgindo na sequência. Porque eu estou me baseando nos processos que eu já tenho para tentar inovar. Eu estou alicerçando um modelo de negócio novo que eu quero criar em cima de processos antigos, duros, inflexíveis que eu criei para outra função. E aqui está um erro tremendo que acontece na indústria, e aqui está uma conexão muito poderosa entre a disciplina de BPM e a disciplina de inovação e modelo de negócio. Porque esse mesmo estudo mostrou que numa startup, ela não tem um histórico. Então uma startup ela não tem recurso, ela não tem passado, ela não tem conhecimento, ela não tem um legado, ela não tem um monte de coisa, ela não tem processos legados. Então ela pode olhar direto para a implementação da estratégia, ela não precisa olhar para dentro, né? Ela olha muito mais para o cliente e para a proposição de valor e ela decide o seguinte: o que a gente vai fazer? Ao ter uma postura de o que a gente vai fazer, você monta os seus processos de negócio baseado na decisão do que você vai fazer. Você muda os seus processos de negócio. Você diz o seguinte: eu não tenho processo para me preocupar. Eu não tenho aquele modelo anterior para me preocupar. Então, como eu não tenho modelo para me preocupar, esse modelo de negócio novo que eu estou construindo, ele pode ter os seus processos construídos orientados para isso.
Tá? Esse é um dos motivos hoje pelo qual os principais livros de inovação corporativa dizem que a única maneira de uma grande organização estabelecida inovar é você separar, é você criar uma estrutura separada com os seus processos, os seus recursos novos. Né? Porque as organizações simplesmente não conseguem usar processos antigos para modelos de inovação novos, e esse é um motivo pelo qual a gente não vê tanto a disciplina de BPM atrelado com inovação hoje, por causa desse tipo de problema. E esse também é o motivo pelo qual aquele cara lá do início da Forbes botou aquela frase. Porque quando ele está dizendo que os processos inflexíveis eles bloqueiam a inovação, ele mostra um desconhecimento sobre processos, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: processos antigos, de modelos de negócio antigo, bloqueiam a inovação para modelos de negócio novos, para inovação em modelos de negócio. Porque quer dizer o quê? Eu tenho que criar novos processos como uma ferramenta para viabilizar o modelo de negócio, e não querer reusar os processos que eu já tenho.